E a gente vai continuar nossa conversa aqui, vamos falar de um assunto aqui que eu quero opinião, tanto de quem tá aqui no sofá, como de quem está em casa, através da hashtag Parada ao Vivo, tá? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é: nós somos obrigados a militar sempre, se é que militância é a palavra ideal? A gente está cansado um pouco dessa cobrança de falar sempre sobre temas políticos e sociais? O que vocês acham? Eu acho que é complicada essa discussão porque eu entendo que as pessoas esperem que a gente use nossa voz de forma política, né? Porque, assim, é uma grande responsabilidade que a gente carrega, influenciando várias pessoas, milhares, milhões. Mas, ao mesmo tempo, com o tempo, eu fui entendendo que era desumanizante a gente viver só para lutar e viver com base apenas nessas feridas, sabe? Falando da nossa dor. Aí a gente parece que a gente não, nossa vida é só isso, que a gente não se diverte. E, com o tempo, eu comecei a entender uma outra coisa também, que para mim militar não é só questão de vontade, não é só questão de tipo assim, quero ajudar, vou lá militar. Você tem que ter maturidade, porque se você vai militar sem conhecimento, você milita errado. E às vezes, as pessoas que você quer ajudar, você acaba decepcionando. Eu acho que aqui militância a gente está usando num contexto muito digital, né? Muito contemporâneo, que é basicamente ter dado voz às nossas dores individuais em um espaço público, que é a internet. Então a gente começou a falar sobre o que a gente vivia, sobre o que nos doía, sobre o que a gente acreditava e sobre a mudança que a gente queria, e muita gente começou a ouvir. E aí a gente pode militar errado ou militar certo, porque no fim também militância é um trabalho que supera em inúmeras formas a internet, né? Eu acho que houve, talvez nos últimos anos, uma grande mistura de tudo isso e, de repente, falar em primeira pessoa sobre como algo me incomoda e me ver colocada no meio de um grupo político acabou colocando esse meu discurso que é primeiro em embate com vários outros que estavam lá. E aí a gente fica falando e pensando o que é certo, o que é errado. Eu silencio essa voz individual, eu me dobro a essas demandas que são políticas e sociais desse grupo. Qual que é esse meio termo saudável para falar sobre como eu me sinto, né? E aí eu acho que é interessante, né? Porque, por exemplo, de certo modo, eu nunca vi o que eu faço como uma iniciativa de militância, né? De falar sobre gênero, transexualidade na internet. E aí, a minha comunidade, né? Ela tem uma cultura muito forte, pelo menos nos últimos anos, de ir para a internet e compartilhar a sua história, porque a gente não tinha aonde recorrer. Né? A única referência que a gente tinha era o discurso médico. Mas aí, embora eu não tivesse visto dessa forma, acabou sendo. Né? Porque é isso, né? Existe uma certa precariedade de informações, de acesso, então acaba se tornando, né? E aí quando eu penso, né, na minha comunidade específica, né, e até fazendo um recorte, então, como uma pessoa trans, né, uma pessoa trans que foi designada mulher ao nascer, é muito complicado falar em um certo cansaço, porque parece que a gente ainda nem chegou lá, na verdade. Que nem a gente teve há pouco tempo, né, a gente teve o Demétrio, que se suicidou, e esse ano a gente teve o Popovac, que também se suicidou. Recentemente a gente teve um caso de um cara trans, né, o Gabs, que também sofreu violência doméstica. Então, a gente está falando de uma comunidade, de um grupo social que tem altos índices de suicídio, de uma saúde mental muito precarizada. Então, é quase que não existe uma opção de não falar, né? E mesmo que eu não esteja falando diretamente sobre isso, isso está perpassando o meu corpo. É inevitável, acaba sendo inevitável, né? Ainda que a gente ainda que não seja uma escolha, né? Então, eu acho que existe um cansaço, mas aí eu acho que a gente está falando também de um cansaço individual, né? Que é isso, né? Quando a gente está na internet, bem ou mal, ao mesmo tempo que eu estou representando uma comunidade, eu também estou falando de mim, né? Eu estou compartilhando a minha vida e isso agregou pessoas que também estão nessa mesma situação e se identificam com isso, né? Então é realmente, como você falou, né? É um debate muito sensível, muito delicado, né? De se levar, né? E é importante a gente fazer esses recortes, porque eu posso falar também do meu caso, que sou LGBT e também sou pessoa com deficiência. Então, acabei militando pelos dois lados, assim, e é complicado, porque a comunidade PCD está recém ganhando espaço na internet, mas eu também não quero ser reduzida à minha deficiência, eu quero mostrar as outras coisas que eu gosto, eu quero falar sobre outras coisas, e não só ficar ali explicando o que eu tenho, né, como que funciona, porque a gente já sabe que ser uma pessoa com deficiência já é um lugar de muita dor, de muita solidão também, então a gente precisa encontrar esses espaços para que a gente seja mais acolhido
E claro que militar é importante, mas acho que é importante todo o resto e mostrar que a gente é muito mais do que a nossa sexualidade, o nosso corpo, enfim. E mesmo que a gente esteja cansado, né, de viver militando e apenas viver, como eles falaram, se a gente está só vivendo, a gente já está militando. Porque os nossos corpos são corpos que precisam militar sempre. E eu estava comentando mais cedo que esse ano eu virei o ano falando que não ia mais militar. Eu estava cansado, que a gente acaba às vezes perdendo muito seguidor, que às vezes a gente precisa trabalhar com a internet e às vezes influencia muito no nosso trabalho. Eu falei, não vou militar, esse ano vai virar e eu não vou militar. No outro dia eu já estava militando de novo. E esse ano é um ano que a gente precisa militar, é um ano político, é um ano que é muito importante. Mesmo que estejamos cansados, a gente vai precisar muito unir nossas forças, né? Porque o país tá indo muito ruim em todos os aspectos, em todas as situações, e na política a gente começa a resolver algumas coisas. E eu acho que é importante você falar isso porque às vezes as pessoas têm a percepção de que a parada LGBT virou um momento só de celebração, sabe? Uma grande festa, vamos botar lá os trio elétrico e vamos celebrar que a gente já chegou lá. Não, a gente não chegou, sabe? Assim, e eu digo pra vocês, como um LGBT negro, eu entendo que às vezes eu sou uma exceção nos espaços. As pessoas podem ver e achar que significa que eu aqui acabou a LGBTfobia e o racismo. Não, são poucos que chegam lá para manter essa ilusão. E é preciso sempre a gente estar lembrando que enquanto alguns podem celebrar finalmente ter, sei lá, uma fonte de renda, ter um emprego, conseguir se casar, tem outros que ainda estão morrendo, principalmente no Brasil, no interior do Brasil, em lugares com menos informação. Então é isso, é uma parada de celebração, mas uma parada de luta. E aí é essa questão também, né? A gente não tem direitos garantidos. Eu não me sinto seguro, né? A gente sempre ouve, né, nesse governo que a gente teve, toda essa questão, muitas coisas trans, por exemplo, começaram a ser debatidas e, inclusive, retiradas, né? A gente tem toda uma discussão que os debates trans, eles são muito cíclicos, né? A gente não consegue avançar na discussão, porque todo ano vai ter e vai ter polêmicas, a polêmica do banheiro, a polêmica do esporte, a gente não consegue avançar no debate, e enquanto isso a gente perde alguns direitos que a gente tem, né? Nada é garantido. Quando aconteceu a eleição, um monte de gente trans começou a mudar o nome nos documentos, que às vezes ainda não tinha feito, né? Porque tipo, não tô sem dinheiro agora, não dá para eu fazer agora e tal. E aí muita gente foi atrás para trocar, porque a gente não tinha essa segurança de que o nome social fosse garantido. Então houve um sentimento muito de medo e de receio, tipo, eu não sei se isso vai continuar, né? Então é sempre esse sentimento, né? Será que realmente está garantido? Acho que nem sempre, né? E eu acho que uma coisa que também é importante lembrar é que, assim, hoje em dia, quando as pessoas pensam em militância, né, como a própria Nathalie falou, às vezes elas lembram dos youtubers, lembram dos influenciadores, e é preciso lembrar que essa militância que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, ela vem de movimentos organizados, unificados, movimento LGBT, movimento negro, sabe, de pessoas com deficiência, e essa militância tem que ser lembrada, porque para mim essa é a militância que mais realmente causou uma conquista política, sabe, cotas. Então, quando a gente pensar em militância, não dá para reduzir só a falar, é o povo no Twitter. Tem muito mais do que isso, né? E eu acho que... Pode ir, Lura. Não, eu ia falar que é importante também que a gente não milite somente na internet, né? Acho que é importante, muitas vezes vai ser tratado como um mimimi, mas é muito importante a gente continuar falando sobre algumas palavras que ainda são muito preconceituosas, que provocam homofobia, transfobia, capacitismo, ainda está muito presente na nossa cultura e a gente precisa sempre estar ali reforçando. Então, acho que é um trabalho diário que a gente faz e que às vezes a gente fica assim, não vou falar, né? Mas é muito importante, a gente precisa falar, porque senão isso vai continuar e essas frases vão continuar sendo ditas. E eu acho que não só falar, também fazer, sabe? Eu acho que às vezes mais a gente acha que militar é protestar. Às vezes a maior militância está na ação, né? Sim. Tipo assim, por exemplo, esse mês eu peguei, por exemplo, uma parte do cachê daqui da parada e doei para Casa NEM, que para mim é pioneira no Rio de Janeiro em acolhimento de pessoas trans. E para mim, assim, às vezes eu posso estar calado, mas para mim é uma forma de militância.
E é sobre isso. Eu acho que o fato da gente estar tendo essa conversa aqui, sabe? Estamos cansados de militar ou de sermos reduzidos às nossas primeiras pautas, é tão interessante porque mostra a popularização dessas discussões nos últimos anos, né? A gente talvez não pensaria em um espaço público como o do YouTube, há 7, 8 anos atrás, falar que a gente está cansado de militar. Porque eu lembro que eu estava procurando sobre cabelo, sobre questões raciais, eu não encontrava conteúdo. Sobre sexualidade, encontrava. Tinha o Dedilhados, canal das Bi, tinha vários canais. Acho que a galera LGBT no YouTube veio muito na frente, né? E é interessante a gente falar sobre isso hoje, entender que houve talvez um cansaço, porque todo mundo está falando sobre isso, isso é incrível, mas ao mesmo tempo é sintomático, né? O fato de algumas pessoas estarem cansadas, porque isso mostra que talvez a luta tenha sido muito individual. Você só tá cansado quando você tá lutando sozinho. Não tem como dividir o fardo, né? Você só tá cansado quando o fardo tá todo nas suas costas, né? Então, pra gente, eu sempre falo, eu sou uma militante de sofá, porque eu passo a maior parte dos meus dias pesquisando coisas na internet, falando sobre isso, comunicando, divulgando, dando espaço e vazão para pautas que precisam crescer, sabe? E eu não acho que ser militante de sofá nesse sentido é ruim, mas esse peso não é só meu. E no momento em que eu me isolo e acredito que ele é individual e eu tenho que resolver e dar conta de tudo, é quando eu fico cansada. Então, todas as vezes que eu fico frustrada com a militância, frustrada com o Twitter, frustrada com o Instagram, com o YouTube, sai um pouco da internet, vai conversar com quem tá de fato fazendo, vai buscar um trabalho social, vai se conectar com pessoas que estão vivendo com outras pessoas e que estão dividindo esse fardo coletivamente, porque não tem cansaço nesse sentido.